Hum. Hoje eu vou contar sobre o milagre do homem sem pernas. Este é meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o Café Espiritual. Eu era um jovem pastor. Um jovem pastor pentecostal. E eu queria ser o melhor pentecostal que eu podia ser e o melhor pastor que eu podia ser. Tínhamos comprado um cinema de 1.200 lugares e eu costumava ler de tudo que eu podia achar sobre as coisas de Deus, sobre igreja, sobre o pastorado e sobre pentecostalismo também, né? Como um pentecostal, como um bom pentecostal, eu lia tudo. Eu lia Benny Hinn, eu lia Kenneth Hagin, qualquer coisa eu lia. E eu tinha meus heróis na fé, pessoas que eu queria imitar, pessoas que eu queria, com quem eu queria aprender, né? Além do meu pai, é claro, o bispo Roberto McAllister, que foi muito conhecido no início, nos anos 60, 70, pessoas conhecem ele até hoje, né? E além. Mas eu lia muito sobre heróis pentecostais, e havia um que me encantava, que era o Smith Wigglesworth. Nome difícil, né? Smith Wigglesworth. Um homem semi-analfabeto, um homem muito simples, mas um homem que foi usado muito por Deus e era um homem de muita fé. E eu queria ter fé como ele, eu queria ter fé como esse homem. Ele tem histórias documentadas da morte da sua esposa, que ele não aceitou e ele simplesmente pegou ela, tirou ela do caixão, botou contra a parede e mandou ela voltar a viver em nome de Jesus. E ela abriu os olhos e olhou para ele e disse: "Você nunca mais faça isso comigo, porque eu estava na presença de Deus. Vou ficar contigo ainda um tempo, mas não faça mais isto." E era um homem, assim, de uma fé extraordinária. Em uma das histórias, nas campanhas dele, um homem entrou na sua igreja numa cadeira de rodas, foi trazido e ele não tinha pernas, ele tinha as suas duas pernas amputadas. Um homem sem pernas, mas que ainda portava pernas de postiço, né? Pernas de madeira. E o Smith Wigglesworth olhou para ele no meio do culto e disse: "Vá e compre um par de sapatos e volte aqui." E o homem fez isso. Na noite seguinte, voltou para a campanha e tinha no seu colo uma caixa com sapatos novos, né? Que seriam, digamos, o tamanho normal dele, que tinham sido o tamanho dele. E ele mandou calçar esses sapatos nos pés de madeira que ele na época estava usando, né, para poder se firmar, embora ele estivesse comumente numa cadeira de rodas. E conta a história. Nós sabemos de muitos milagres que aconteceram, mas os milagres dos Smith Wigglesworth foram extraordinários. E quando ele calçou os sapatos sobre os seus pés de madeira, eis que Deus havia recriado os seus pés e, de fato, tinha calçado os seus sapatos sobre pés novos. Sua perna tinha sido reconstituída. Deus tinha criado pés e pernas novas. Eu li essa história e disse: "Isto é fantástico, isso é um milagre. Eu quero ser um homem de Deus que nem ele. Eu quero ser um homem de fé que nem ele." E eu estava pastoreando, estava fazendo cultos públicos no cinema que nós tínhamos comprado, e entrou um homem de cadeira de rodas e ele não tinha pernas. Eu disse: "É isto, em nome de Jesus, vai acontecer um milagre Wigglesworthiano aqui na minha igreja." E eu olhei para o homem com fé no meu coração e eu disse: "Vá e compre um par de sapatos em nome de Jesus e traga-os de volta para cá."
Bom, todo mundo ficou maravilhado. Que pastor de poder, que pastor de fé. E eu estava me sentindo muito, né? Eu estava me achando muito. Um homem de fé, um homem... Porque se funcionou para Smith Wigglesworth, com certeza, não é? Que nem Eliseu, que feriu as águas com a capa de Elias e disse, onde está o Deus de Elias? E as águas se partiram e todos os filhos dos profetas ficaram, oh, que maravilha, o homem está com a unção do seu mentor Elias. E eu pensei, bom, eu que nem Eliseu feria as águas com a capa de Smith Wigglesworth, né? Vá comprar um par de sapatos. Eu tinha certeza que Deus ia fazer uma grande obra, que ia ser um movimento, e ia começar também uma série de milagres. E eu tinha orado por pessoas pela sua cura, e Deus tinha curado pessoas. Não é que não havia milagres acontecendo, mas uma dessas, o quê? A recriação das pernas de um homem que tinha as 2 pernas amputadas. Só conhecia Smith Wigglesworth como um exemplo deste tipo de milagre, não é? Então, domingo seguinte, as portas se abriram, a igreja começou, o culto começou, nada do homem. E eu disse, bom, vamos lá, vamos esperar, porque ele também chegou um pouquinho atrasado no domingo anterior. Eu disse, com certeza, ele vai vir com um par de sapatos, e aí vamos botar esse milagre à prova. E sabe o que aconteceu? Este homem nunca mais entrou na minha igreja. Eu nunca mais vi este homem na minha vida. Pois é. Nada aconteceu. O homem se ofendeu, achou ridículo. E eu pensei, meu Deus. Primeiro eu pensei que, homem de pequena fé. Mas depois agora, né, 40 anos depois, não demorou muito, não demorou 40 anos para eu cair em mim. É o seguinte, Jesus nunca ensinou os seus discípulos a botar lodo nos olhos de homens cegos. Ele nunca nos deu mecanismos ou truques para realizar a sua vontade. Fé não é ousar coisas que outros já fizeram. Fé é ser obediente a Deus naquele momento, seja qual for a instrução que Deus nos dá. Nós temos que ser obedientes a Deus. Deus ainda faz milagres? Sim. Mas simplesmente dizer, bom, ele fez então, vai fazer a mesma coisa agora. Nós não podemos tentar imitar a fé, porque a fé não é um truque. A fé não é algo que a gente... não é um emprego de certos truques. Fé é simplesmente obediência a Deus. No momento que Ele fala, da maneira que Ele quer, isto sim é fé. Foi uma lição dura, me senti humilhado. Muitas pessoas não notaram, né? Ficaram, o homem não voltou, de repente não tinha fé. Pois é, mas não foi isso. Eu estava tentando a coisa errada e tive que aprender que não. Um dia de cada vez, faça o que Deus mandar e seja sensível à voz de Deus. Para ser sensível à voz de Deus, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E a única maneira de você aprender a ouvir a voz de Deus é de começar por ler o que Deus já falou, ler a sua palavra, ser uma pessoa não de biografias de outros heróis da fé, não tentando imitar outros, mas de ler a Bíblia. Pois é a Bíblia que nos ensina a voz de Deus, a entender e a nos ambientar, a ter ao que realmente é a voz de Deus. Bom, eu volto toda segunda e quinta agora com esse programa Café Espiritual e deixo disponível para contato o meu e-mail podcast.caféespiritual, sem acento no E, e @gmail.com, ou estou no Facebook, Walter Robert McAllister Jr. Qualquer coisa, estamos aí. Volto toda segunda e quinta, agora no Café Espiritual, e até podermos falar novamente. Me despeço, desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente.